Hoje eu vou falar com você sobre um assunto que eu estou sentindo que vai cair na sua prova, inclusive questão discursiva. Então presta atenção aqui comigo. Bora pro vídeo. Então vamos começar a falar sobre farmacodermias, pessoal. E a gente sempre começa definindo o que são farmacodermias. São reações adversas comuns que vai acontecer uma agressão na pele e nos anexos relacionados à pele em detrimento, né, em virtude da ação de algum remédio, né? Essa fisiopatologia relacionada a farmacodermias, ela pode ser tanto imunológica ou não imunológica. Quando for imunológica, vai acontecer como se fosse uma reação alérgica no nosso paciente, né? Vai estar envolvido toda aquela cascata de imuno relacionada a linfócitos T, TNF. Então, é como se o nosso corpo acreditasse que aquele medicamento fosse um invasor ali e solicitasse o nosso sistema imunológico para combater uma reação sistêmica, né? Podem ser, então, imunológicas. E não imunológicas, eu citei aqui o exemplo, né, no slide, que é a alopecia da quimioterapia, né? Que o próprio efeito do medicamento vai causar uma queda de cabelo. Não tem a ver com uma reação imunológica que faz cair o cabelo. Então é basicamente isso, tá bom? O que a gente tem que se atentar também, tá? É que pode evoluir na pele, na mucosa, em anexos cutâneos, como cabelo, queratina, né? Unha, esse tipo de coisa. Esses são os anexos cutâneos. E outra coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte: quando a gente está falando de farmacodermia, a gente não está falando de excesso de medicamento, a gente não está falando de falha terapêutica do medicamento, a gente necessariamente está falando de um fármaco utilizado num paciente e vai causar esse efeito indesejado no paciente com a dose correta. E isso é muito importante a gente estar atento. Então, não é erro de administração, não é excesso, não é tentativa de suicídio. Essas reações não são farmacodermias. Então, farmacodermia são reações relacionadas aos anexos, pele, mucosa, são reações adversas que acontecem na pele do paciente relacionada com a dose correta do medicamento, tá bom? E a gente vai começar falando. E a primeira que a gente vai começar a falar são das erupções exantemáticas ou rash. Esse tipo de patologia é comum em crianças que os pais ainda não têm informação que determinado medicamento causa uma reação imunológica nessas crianças, né? Ou até mesmo um adulto que nunca tomou certo fármaco, né? E toma a primeira vez, pode cursar com erupções exantemáticas ou rash, tá? Ocorre após a administração ali num decorrer de 7 a 14 dias, tá? Se for uma reexposição, pode ser bem mais rápido, em 3 dias pode começar a dar esse rash, tá bom? Esse rash ele pode tanto ser macular quanto maculopapular, aí a gente tira da caixinha as lesões elementares, né? Que mácula a gente lembra que são lesões sem relevo, e quando tem pápula, necessariamente tem um relevo. Então pode cursar tanto como mácula quanto mácula e pápula, tá? Aí a gente vai ter essas pápulas que são eritematosas, vai ter aquela base vermelhinha lá e um altinho, né? Isso é comum nesse tipo de erupções exantemáticas, tá? Geralmente poupa a face, as palmas e as mucosas, tá? Exceto em formas graves, porque aí vai começar no tronco e membros e depois se torna difuso. Aí vai para o corpo todo, tá bom? Principalmente se a gente não tomar nenhuma atitude. Os principais fármacos envolvidos são antibióticos e anticonvulsivantes, mas não é preciso decorar. Só lembrar, está tomando um medicamento da forma correta. Ocorreu erupções exantemáticas. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é se não é a droga que está causando esse tipo de coisa. Aí então o tratamento vai ser suspender a droga e a gente pode dar sintomáticos relacionados a antihistamínicos e corticoides para reduzir essa reação imunológica e alérgica do paciente, tá bom? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Para não confundir.
Exantema é diferente de eczema. Já tem uma aula relacionada a doenças eczematosas no nosso canal. Aí são eczema de contato, são lesões mais crônicas. Já o exantema são lesões agudas, muito relacionadas com o vírus e até mesmo os fármacos que eu estou falando aqui nessa aula aqui para vocês. Mas o que, que pode dar exantema também? Que é esse aqui. Sarampo, uma dengue, né? São doenças comuns em vírus que dá agudamente assim, lesando a pele do paciente. E o que eu estou falando aqui que são fármacos. Já eczema, a lesão é bem polimórfica, vai ter crosta, vai ser praticamente um emaranhado das lesões lá que eu falei lá em lesões elementares. O eczema ele não tem muito padrão, mas quando eu estou falando de exantema, são esses tipos de lesão que vai aparecer no paciente aqui, como racha macular e, no máximo, uma pápulazinha ali, beleza? Agora a gente vai falar da eritrodermia, pessoal. Aqui a gente já está falando de uma patologia grave, de uma farmacodermia grave relacionada aos medicamentos, tá? Mas a eritrodermia, ela não é só relacionada aos medicamentos. Você pode ver aqui que drogas podem causar, como a AS, captopril, sulfa, tá? Dermatoses como psoríase pode agravar, gerando uma eritrodermia, mas ela é comum também em neoplasias, né, em linfomas, em imunodeficientes, tá? Mas eu vou falar das reações aqui relacionadas aos fármacos só, tá bom? Ela pode cursar com um eritema generalizado, uma descamação difusa relacionada a uma inflamação sistêmica que o corpo do paciente está sofrendo em detrimento desses fármacos que ele utilizou, que é o AS, captopril, sulfa aqui, beleza? E pode ter esse eritema e descamação, pode ser fino como lamelar, só que o que, que a gente tem que ter em mente? A complicação principal é a perda de líquidos, tá? Que vai comprometer essa perda da barreira da pele, beleza? E vai causar um distúrbio eletrolítico no paciente muito grave, pode causar sepse até com infecções secundárias, tá? E insuficiência cardíaca, beleza? Uma coisa que a gente tem que se atentar é que alguns sinais associados eles podem acontecer na eritrodermia, tá bom? Como hepatoesplenomegalia, anemia, linfonodomegalia. Perceba, tem uma reação sistêmica acontecendo, né? É um turnover de células nesse paciente muito grande. Então, o sistema linfático do paciente vai trabalhar muito e pode gerar linfonodomegalia. Como uma reação sistêmica pode causar hepatoesplenomegalia também nesse paciente. Então, não é preciso ser gênio. A gente tem que fazer o que quando é um fármaco atingindo o paciente dessa forma, causando a eritrodermia, a gente tem que suspender a droga, tá? E como é uma doença grave, a gente vai internar e dar suporte para esse paciente. O que seria? A gente precisa de uma hidratação vigorosa nesse paciente, cobrir a pele, evitando infecções secundárias. E, se ele precisar, né, convulsionar anticonvulsivantes para esse paciente também, tá? Então, é dar suporte para esse paciente, internar, entender que é uma reação, uma farmacodermia grave nesse paciente, ele pode virar óbito, tá? E o principal mecanismo é essa perda de líquidos aqui, perda da barreira da pele, que vai ocorrer uma desidratação severa, uma descamação difusa nesse paciente, causado por esses fármacos aqui, que é o mais comum, AS, captopril e sulfa, por exemplo. Beleza? Vamos falar agora sobre a urticária. A urticária que está muito na boca do povo relacionado à alergia a medicamentos e até mesmo a alergia a fármacos, tá? Então, é uma reação mediada por IgE. Então, uma reação alérgica a esses medicamentos, tá? Ela pode ser por imunocomplexos ou até mesmo pseudoalérgica, mas não vamos focar nisso aqui. A pseudoalérgica, ela não está envolvida com IgE, tá? E vai ocasionar essa urticária também. Mas vamos focar
na classificação. A classificação dela, ela pode ser menor do que 6 semanas, ela vai ser aguda, e ela pode ser crônica, maior que 6 semanas, tá bom? Perceba que quando ela é crônica, ela pode ser idiopática. Tem gente que tem urticária o tempo inteiro, né? Em determinadas épocas do ano e nem sabe o porquê, tá? Ela pode ser autoimune, tá bom? Então, às vezes você vai ter a urticária, não está tomando nenhum medicamento, mas o foco da aula aqui é, tomou o medicamento, deu urticária, né? Pode ser que dê uma reação relacionada à urticária, tá bom? Então, o início ele pode ser imediato, de 15 minutos a 24 horas após a exposição. Então, o medicamento ele vai funcionar como se fosse um alimento, tá bom? E a lesão típica ela é uma placa eritematosa infiltrada que regride e não causa cicatriz. Se você está falando de uma farmacodermia que não causa nenhuma cicatriz, a gente está falando da urticária, tá bom? Aqui a gente vai ter envolvimento também dos antibióticos, dos AINES e de anticonvulsivantes. Parece com aquela lá do início, são as erupções exantemáticas, tá? E a gente pode lançar mão do teste de Rast e do prick test. O que seria isso? O prick test seria você fazer o alérgeno na pele do paciente e ver se ele tem reação de IgE relacionado a esse alérgeno, e o RAST seria pegar uma gota do sangue do paciente e colocar num alérgeno para ver se tem alguma reação diferente, beleza? E o tratamento nada mais é do que suspender a droga, não precisa ser gênio, né? Antihistamínico, porque está muito ligado ao IgE, então a gente pode usar o antihistamínico, corticoide tópico ou oral. Então, se o paciente evoluir com um choque anafilático relacionado a essa alergia, a gente pode tratar o choque com adrenalina, tá? Porque quando tem um choque anafilático, o indivíduo ele vai ter uma vasodilatação periférica grave, entendeu? Isso pode fazer com que dê choque, né? Porque choque é uma baixa perfusão em tecidos que são importantes no nosso corpo. Então você vai dar a adrenalina 0,5 intramuscular nesse paciente, se ele estiver piorando hemodinamicamente, tá? E vai causar uma vasoconstrição bastante acentuada para salvar a vida do paciente e tirar ele do choque relacionado à urticária, tá bom? Continuando aqui, pessoal, a gente vai agora falar sobre a erupção fixa ou eritema pigmentar fixo, tá? É uma reação imunomediada por quem? Pelos linfócitos TCD8. Aqui é diferente da urticária. Na urticária era uma reação mediada por IgE. Aqui é imunomediada relacionada a linfócito TCD8, beleza? É uma lesão recorrente no mesmo local. Então, o indivíduo vai tomar um medicamento relacionado até a drogas intermitentes, tá? O indivíduo vai tomar o medicamento e vai ficar com aquela mácula, né? Uma, uma lesão até mais escura do que a pele, beleza? Aí ele pode ter até lesões um pouco mais, né, relacionadas à placa, e placa ela tem um pouco de relevo, beleza? E vai ser sempre no mesmo local. O indivíduo vai tomar aquele medicamento e vai voltar aquela lesão para o mesmo local, beleza? Então a gente tem que se atentar. A gente tem que suspender o medicamento que esse paciente está ocorrendo essa reação por linfócitos TCD8 e indicar ele passar protetor solar para ele não ficar com tantas marcas relacionadas a essa lesão recorrente nesse paciente, tá? E tudo que a gente falou aqui são lesões agudas, tá? Só a primeira, que são as erupções exantemáticas que ocorrem a partir de 7 a 14 dias. Mas a maioria que a gente está falando relacionados a medicamentos aqui são lesões que ocorrem agudamente. Vai ser bem fácil você correlacionar
o fármaco com a lesão, beleza? Então, o tratamento é suspensão do fármaco também, beleza? Agora a gente vai falar do eritema multiforme ou polimorfo, tá, pessoal? Ela é mais comum em homens jovens, só que aqui a gente tem um asterisco, tá? 90% é relacionado à infecção com herpes simples. Só 10% são relacionados a reações com fármacos, que aqui também é imunomediada relacionado a linfócitos T CD8, beleza? Então, o que a gente tem que se atentar? Se for ocasionado por fármaco, a gente tem que suspender a droga, dar suporte, né? Considerar antihistamínico e corticoide tópico. É basicamente o mesmo tratamento para praticamente todas as farmacodermias que eu apresentei até agora, beleza? A gente tem que lembrar que tem o eritema multiforme, que é menor, aí vai ser em poucas mucosas, é um bom prognóstico, e tem o maior também, que aí já vai atingir mucosas, né, tecidos anexos e tudo mais, beleza? Só que aqui a gente está falando de uma reação que ela se espalha em 24 horas, ela é bem aguda, mas ela é autolimitada. Olha aqui, o quadro é autolimitado. Então, basicamente, se você der suporte, suspender a droga ali, vai passar. Uma coisa que a gente tem que se atentar é o diagnóstico diferencial. Se a gente tem uma lesão maior aqui, essa forma maior, que pega a mucosa, sintomas sistêmicos, aí o indivíduo está com a palma da mão aqui cheia de lesões em alvo, em triplo aro, assim, né? O que a gente tem que pensar? Pode ser uma sífilis, né? Aí a gente tem que dosar o VDRL do paciente, até para diagnóstico diferencial. Então, assim, o eritema multiforme não é uma farmacodermia muito comum. Só 10% desse tipo de patologia é relacionado a fármaco, mas pode cair na sua prova, principalmente esse diagnóstico diferencial ali relacionado a sífilis, beleza? Terciária, beleza? E a gente vai para a nossa última. Agora a gente já vai falar sobre a última farmacodermia possível. E eu estou falando aqui da síndrome de Steven-Johnson e da NET, ou necrólise epidérmica tóxica. Eles fazem parte do mesmo processo, né? Vai ser uma reação também ocasionada, imunomediada por linfócitos TCD8. E aqui eu já estou falando de uma mortalidade de 5% para Steven Johnson e de 25 a 30% relacionado à NET. E aqui eles fazem parte do mesmo processo, como eu falei. Só que a NET é uma evolução maior da Steven Johnson. A extensão do Steven Johnson vai até 10% do corpo acometido. Já a NET vai comprometer mais de 30% dos tecidos, né, da pele do paciente, beleza? E tem um intermediário entre eles que vai de 10 a 30%, tá? Agora, se eu estou falando de NET, né, com os tecidos, né, a pele mais acometida do meu paciente, a mortalidade pode chegar a 30%. Isso é muita coisa. Então, os dois são muito graves. E os dois, esse indivíduo ele tem que estar no suporte intensivo. A gente tem que suspender o fármaco, tá? Mas antes de falar do tratamento, eu queria falar o que causa isso, né? É uma reação relacionada com linfócitos CD8 também, que vai atacar os queratinócitos da pele, basicamente. Isso vai causar necrose, vai causar desprendimento dessa pele, é como se o tecido morresse. O indivíduo ele vai desmanchando. É como se ele tivesse sido um grande queimado. Então, se cai na sua prova, o que você tem que se atentar? Você tem que se atentar à quantidade de tecido envolvido nessa mediação, né? Se for menos de 10%, é uma síndrome de Steven Johnson. Se for mais de 30%, a gente está falando de NET, tá? Ambos fazem parte do mesmo processo, beleza?
E a clínica é sistêmica. Vai ter febre alta em ambos, dor cutânea, lesões eritematosas, pode ter pródomos. Aqui, como já envolve queratinócitos e desprendimento da pele, pode ter bolhas, reações inflamatórias, necrose, e tudo isso o indivíduo fica exposto. Ele fica exposto a infecções secundárias, né? Então você tem que tomar cuidado com infecções secundárias aqui também. Esses desprendimentos vão ocorrer, né? Vai acabar com a barreira da pele, barreira de proteção. Então esse indivíduo ele vai perder água, é como se ele fosse um grande queimado, tá? Então você precisa tratar complicações, inclusive a hipovolemia desse paciente, se ele estiver perdendo água. E a gente já aprendeu, às vezes lá nas reações alérgicas, ele pode evoluir com choque, né? Aí vai ter uma vasodilatação periférica bem grande. Isso é ainda mais grave para esse paciente, porque ele já vai ter baixa da hidratação e vai ter uma vasodilatação sistêmica relacionada a essa reação. Imagina o quão grave é isso e o quanto de reposição volêmica a gente tem que dar para esse paciente, tá bom? A gente tem que fazer uma manipulação estéreo, aqui é estéreo desse paciente, tá? E hidratação em áreas de dobra. Por que a hidratação, essa manipulação, desculpa, estéreo? Por causa de infecções secundárias. Aqui esse paciente é muito grave, pessoal. Então a gente tem que tomar cuidado com esse paciente, beleza? A gente tem que limpar as secreções, evitar a infecção secundária, como eu falei. Tem que fazer fisioterapia, analgesia bem forte para esse paciente e prevenir outras infecções, isolar esse paciente o mais rápido possível, porque ele não pode pegar outra coisa, porque ele já tem uma coisa muito grave, tá? E uma coisa que vai ajudar a gente no prognóstico do paciente é esse SCORTEN aqui, que é relacionado à glicose do paciente, à idade, bicarbonato, ureia, frequência cardíaca e na admissão o quanto de tecido ele foi acometido. Então, se ele já tiver na fase intermediária, que não é Steven Johnson, ele já ele já ganha um ponto, né, nesses fatores. É relacionado à neoplasia, né? Esse indivíduo ele está com a ureia alta, maior do que mais ou menos 30, né? Ele está com bicarbonato baixo, ele tem uma idade avançada, ele está com a glicose alta, acima de 250 mais ou menos. Então, você vai pontuando esse score de Scorten para avaliar o prognóstico do nosso paciente, beleza? E o tratamento aqui eu já falei, beleza? Agora a gente vai ver umas fotinhas. Ó, perceba como é que tem descamação, desprendimento da pele. Tudo isso aqui é bem grave, tá, pessoal? Olha isso aqui. Já está praticamente com um net aqui. Muito grande essa infiltração aqui na pele do paciente, tá? E a gente pode falar tanto do sinal de Nikolsky, que quando ele é positivo, né, você vai apertar a pele do paciente e vai ter um desprendimento da camada mais externa da pele. Pô, se está desprendendo a pele do paciente, a gente está falando de perda da função do queratinócito e vai estar soltando esse tecido mais externo da pele do paciente. Então, é sinal de Nikolsky positivo, beleza? E a gente tem o sinal de Esbol-Hansen também, que são bolhas, né? Você faz uma pressão suave nas bolhas desse paciente e essa infiltração vai para debaixo da pele adjacente do paciente. Esse é o sinal de Asbol-Hansen. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal, sobre farmacodermias. Espero ter te ajudado. Considere se inscrever no canal para estar ajudando o projeto. Envie para os seus amigos que estão estudando a mesma coisa. Peça para eles se inscrever também. Seja um parceiro da Medline e bons estudos.